A Semana em Minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 5 a 11 de agosto de 2018. 5 de agosto. General da Reserva Antônio Hamilton Mourão, do Exército, será o vice do deputado Jair Bolsonaro na disputa à presidência da República. O capitão Bolsonaro e o general Mourão têm pensamentos muito parecidos. Ambos negam que tenha havido ditadura militar no país. Quando passou à reserva, Mourão fez um discurso em que elogiou o coronel Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, primeiro militar reconhecido como torturador pela justiça brasileira. Mas o general de 4 estrelas ainda parece ter muito a aprender quando o assunto é expor suas ideias ao público. Em evento que tratou do subdesenvolvimento do Brasil e da América Latina, Mourão disse que o brasileiro herdou a indolência do índio e a malandragem do africano. Disse ele: "Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, meu pai é amazonense. E a malandragem? Nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano." Olha, não se trata aqui de julgar o que cada um pensa, pois é direito de todos o livre direito de se expressar. Mas, para alguém que deseja ser o vice-presidente de um país cujo povo é formado basicamente por negros e índios, o vice de Bolsonaro já começou disparando um tiro de .50 no próprio pé. 6 de agosto. 2 anos depois de ter sido afastada do cargo em processo de impeachment, a ex-presidente Dilma Rousseff voltará às urnas em outubro, desta vez como candidata ao Senado por Minas Gerais. O nome dela foi confirmado neste domingo, dia 5, em chapa com um dos seus melhores amigos, o ex-ministro Fernando Pimentel, candidato à reeleição de governador. Para aqueles que queriam assistir a um novo embate entre Dilma e Aécio, um desalento. Com imagem desgastada de ter perdido a direção do PSDB, Aécio tentará vaga na Câmara dos Deputados. E mais um deixará a mordomia do Senado para concorrer às eleições. O ex-presidente Fernando Collor será candidato ao governo de seu estado. O governo de Alagoas também será disputado por Renan Filho, atual governador, e que contava com uma aliança de seu partido, o MDB, com o PTC de Collor. Pobre dos alagoanos que têm como políticos históricos pessoas como os Renan e Fernando Collor. 7 de agosto. Foi aprovado nesta terça-feira, dia 7, o substitutivo da Câmara ao projeto do Senado que aumenta a pena para o estupro coletivo. O texto também torna crime a importunação sexual, a chamada vingança pornográfica e a divulgação de cenas de estupro. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Vamos conhecer alguns pontos do projeto. Importunação sexual. Esse crime é caracterizado como a prática, na presença de alguém e sem sua anuência, de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou de outro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Vingança pornográfica. Poderá ser punido com reclusão de 1 a 5 anos quem oferecer, vender ou divulgar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro tipo de registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Também poderá ser punido quem, sem consentimento, divulgar vídeo com cena de sexo, nudez ou pornografia, ou ainda com apologia à prática de estupro. Vulnerável. No caso de estupro de vulnerável, que são pessoas menores de 14 anos de idade ou pessoas sem discernimento por enfermidade ou deficiência mental, o projeto determina a aplicação da pena de reclusão de 8 a 15 anos, mesmo que a vítima dê consentimento ou tenha mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Após sancionada, e esperamos que seja, a lei entrará em vigor após o prazo legal, geralmente 45 dias. E o que se espera, mais do que ver condenados e presos aqueles que cometerem tais crimes, é que a violência contra a mulher seja reduzida a 0. 8 de agosto. O ministro Gilmar Mendes mandou soltar 3... O ministro Gilmar Mendes mandou soltar 3 investigados na Operação Ressonância, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Um dos beneficiados pela soltura é o empresário Miguel Skin, que já foi para sua casa, uma mansão de 2.200 metros quadrados de área construída, em um terreno de 45 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 6 campos de futebol. Dá uma olhadinha aí no barraquinho do homem.
preso após deflagração de um suposto esquema de corrupção envolvendo multinacionais na Secretaria de Saúde e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, no Rio. Segundo as investigações, o ex-governador Sérgio Cabral, sempre ele, Sérgio Cabral, e o então secretário Sérgio Cortes comandaram o desvio de 300 milhões de reais em contratos fraudados com a participação de empresários, como Skin, que forneciam próteses para o INTO. O desvio total do esquema investigado pela operação pode passar de 600 milhões de reais. O empresário ficou pouco mais de um mês preso em Bangu 8 e, de acordo com o soltador-mor do STF, Gilmar Mendes, não houve fundamento novo a justificar as preventivas decretadas. Para ele, nem mesmo 600 milhões de reais surrupiados da saúde são suficientes para manter um milionário na cadeia. 9 de agosto. Preso em regime domiciliar desde abril, o deputado Paulo Maluf infringiu uma das condições impostas a ele para não ficar atrás das grades e tentou falar com o ministro pelo telefone. Porém, Maluf ligou por engano para o jornal Valor Econômico. Segundo o Valor, o deputado ligou 5 vezes para um número de celular do jornal que acreditava ser de um ministro, entre as 8h45 e 9h24 da manhã de ontem, ou seja, do dia 8. Ao ser atendido pela repórter, Maluf demonstrou surpresa ao perceber que havia se enganado. "Esse número não é do ministro?", insistiu Maluf. O telefonema ocorreu no dia em que a mesa diretora da Câmara resolveu adiar mais uma vez a decisão sobre a cassação de seu mandato. A reunião da mesa diretora para definir o futuro de Maluf deve ser realizada na próxima terça-feira, dia 14. A situação sobre o mandato de Maluf já se arrasta há pelo menos 7 meses, desde dezembro do ano passado, quando o deputado teve sua prisão determinada. Maluf é apenas mais um endinheirado que cumpre sentença em casa, quer dizer, ou melhor, em uma mansão. 10 de agosto. A Band realizou na noite de quinta-feira, dia 9, o primeiro debate da eleição de 2018 com candidatos à presidência da República. O encontro teve início às 22 horas e durou pouco mais de 3 horas. 8 candidatos participaram: Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL e Marina Silva, da Rede. Esse foi o primeiro de uma série de debates que ocorrerão nas principais emissoras de TV do país. Nesse formato, é possível avaliar as ideias de cada candidato, suas propostas e soluções apresentadas para cada grande problema social brasileiro. Mas apesar de importante, vale lembrar que um presidente da República sozinho não governa. A importância de se escolher bem os deputados federais e senadores é também muito grande, pois é com o aval deles que um presidente pode fazer a maior parte das coisas que deseja para o país. E olhe, fique de olho no projeto Novo Eleitor. Em breve você terá condições de avaliar melhor todos os candidatos do país. 11 de agosto. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste sábado, dia 11, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, lamentou a aprovação do reajuste dos salários dos juízes. Na última quarta-feira, dia 8, Carmen Lúcia foi um dos 4 votos contra o reajuste de 16,38% nos salários dos ministros do STF. Com a decisão, por 7 votos a 4, a remuneração dos ministros do Supremo passará de R$ 33,7 mil para R$ 39.200 a partir do ano que vem. O aumento na remuneração dos ministros gera um efeito cascata nas contas de 4 bilhões de reais, considerando o Executivo, Legislativo, Ministério Público e estados da Federação. Num país com 13 milhões de desempregados e que a metade dos trabalhadores recebe em média menos de um salário mínimo por mês, de acordo com pesquisa do IBGE de 2017, aumentar os próprios salários para quase R$ 40 mil não parece ser a coisa mais correta a ser feita. Aliás, vale informar que os rendimentos recebidos por todos os brasileiros em 2016 foi de 255 bilhões de reais por mês em média. Desse valor, mais de 40% estava concentrado nas mãos de 10% da população do país. Bem, este foi mais um A Semana em Minutos. Se gostou, dê um like e compartilhe sem moderação. Esse gordo aqui agradece.